Então, para Fonte Nova, né, com as estatísticas de Bahia 1, Corinthians também 1. O Timão teve mais posse de bola, o Bahia mais finalizações, 14 contra 9. No alvo ficou até equilibrado ali, 5-4, grandes chances também, 3-2. E ações na área, olha só, 26 contra 5. E o jogo terminou empatado. Olá, amigos do Sport Center. O Bahia saiu na frente, mas o Corinthians buscou o empate no finalzinho da partida aqui na Arena Fonte Nova. 1-1 no jogo de estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O jogo começou com chances para os dois lados. Ao longo da primeira etapa, o Bahia tentou chegar e o gol saiu aos 45 minutos. Uma linda jogada do Luciano Juba, que cruzou para o Gilberto fazer de cabeça. Na segunda etapa, os primeiros segundos de jogo, o Bahia teve duas chances. Primeiro com Ademir, depois com o Lúcio. Everton Ribeiro levou o segundo amarelo e foi expulso aos 6 minutos. Mesmo com 1 a menos, o Bahia teve chances e chegou à área corintiana. Aos 44 minutos, o empate chegou com o cruzamento do Breno Bidon e cabeceio do espanhol Héctor Hernández, que fez o primeiro dele com a camisa do Corinthians. O espanhol estava há mais de um mês sem entrar em campo. O jogo terminou empatado. Eu, la verdad, que estaba fuerte mentalmente. Sí, verdad que bueno, que al final la competencia es muy alta en el equipo. Tanto Yuri, Menfi, Romero y tal estaban haciendo las cosas muy bien y bueno, yo estaba esperando mi oportunidad, sabía que tarde o temprano iba a llegar y bueno, hoy tuve la suerte de hacer mi primer gol aquí en Corinthians y tarde o temprano iba a llegar y bueno, hoy tuve la suerte de hacer mi primer gol aquí en Corinthians y darle un punto al equipo. No, feliz por él y feliz también por Michael después de tanto tiempo, pudo hacer 90 minutos, realmente feliz por el grupo porque saben de la importancia que es el Brasileirão. Estamos satisfeitos por um montão de coisas. Quando você tem um jogador a menos, é natural que você se defenda um pouco mais, recue um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade para construção de jogo. Se você quiser marcar eles lá em cima com um a menos, provavelmente você vai sofrer gols. O Everton, eu acho que na passada, sem querer, ele acaba correndo e pisando, mas não foi um lance intencional. Mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma. E o time se postou bem, eu acho que muito pelo contrário, com exceção do lance do gol, onde nós balançamos de uma maneira um pouquinho errada, mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo, de se elogiar a dedicação de todos eles. O Bahia tem compromisso pela Libertadores na próxima quinta-feira. Recebe o Internacional aqui na Arena Fonte Nova. Já o Corinthians recebe o Huracán da Argentina na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. Jogo também importante aí pela Sul-Americana, porque é aquilo, né? Contra o Huracán, então Sim. Já confronto decisivo também na Sul. O Rafa Valente está com a gente, hein, para repercutir. Então já confronto decisivo também na Sul. O Rafa Valente está com a gente, hein, para repercutir, então, o empate entre o campeão baiano e o campeão paulista. Rafa. Fala, Bruno, fala, Mari, boa tarde para vocês, boa tarde também para os amigos no estúdio e para o nosso fã de esporte. Acho que pelo que a gente ouviu aí da declaração do Ramon Dias, ninguém ficou... Jogo também importante aí pela Sul-Americana, porque é aquilo, né? Contra o Huracán, então Sim. Já confronto decisivo também na Sul. O Rafa Valente está com a gente, hein, para repercutir, então, o empate entre o campeão baiano e o campeão paulista. Rafa. Fala, Bruno, fala, Mari, boa tarde para vocês, boa tarde também para os amigos no estúdio e para o nosso fã de esporte. Acho que pelo que a gente ouviu aí da declaração do Ramon Dias, ninguém ficou com dúvida que ele saiu de Salvador, saiu da Fonte Nova feliz, né? E tem um motivo para isso, para ele estar feliz com esse resultado, com esse empate por 1-1. O Corinthians entrou em campo com praticamente um time inteiro de reservas.
A exceção foi o Yuri Alberto, que mesmo assim só jogou 45 minutos e saiu no intervalo, ali sentindo dores no ombro, no tornozelo esquerdo. Tem até uma imagem que mostra ele durante o segundo tempo no banco de reservas, fazendo gelo no tornozelo esquerdo, ali já um trabalho de analgesia. Segundo o Ramon Nada, fazendo gelo no tornozelo esquerdo, ali já um trabalho de analgesia. Segundo o Ramon, nada que preocupe, afinal de contas são dores que fazem parte do jogo, do pós-jogo. Mas assim, o Corinthians voltando aqui para São Paulo, o Yuri vai ser avaliado para ver se realmente não é nada demais. Pelo que a gente entendeu da comissão técnica, nada para a torcida ficar preocupada. Faz parte, assim, até ele justificou, né, que essas dores têm a ver com a sequência do Corinthians. Nesse primeiro trimestre do futebol em 2025, o time entrou em campo muitas vezes. Além de jogar todas as partidas do Campeonato Paulista, ainda fez 4 jogos pelas fases preliminares da Libertadores. Por isso, também escalou um time reserva contra o Bahia. Foram 5 titulares que nem sequer viajaram para Salvador, viu? O caso do goleiro Hugo Souza, o Matheus Bidu, o Gustavo Henrique, o Garro e o Memphis. Ficaram aqui em São Paulo, cuidando um pouco do físico, cuidando um pouco da questão do preparo e, enfim, eles devem estar em campo, ou pelo menos assim a comissão quer, para quarta-feira, quando o Corinthians estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Corinthians, que imaginava estar na fase de grupos da Libertadores, vai abraçar a Sul-Americana, fez boa campanha nas 2 últimas edições que disputou e quer sim repetir a dose. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Corinthians vai priorizar também a Sul-Americana. E para devolver para vocês para o estúdio, uma informação dos amigos do meu timão é que o Garro, que tem ainda um problema não resolvido no joelho direito, talvez não jogue esses próximos jogos, deve ser preservado, deve fazer um tratamento. Aí sim um desfalque causado por uma recuperação que não foi ideal. O Ramon falava muito disso ao longo desse primeiro trimestre, que a recuperação do Garro não estava longe de ser a ideal, muitas vezes calou ele no sacrifício, e aí vai ter um preço, né? Provavelmente fora desse jogo contra o Huracan e também da sequência inicial do Corinthians no Brasileiro, meus amigos. Perfeito, Valente. Obrigada, viu, pelas atualizações aí do lado do Timão. E a gente já cola os números do Héctor Hernandes, desde a estreia no Corinthians, com 12 jogos, 343 minutos, 1 gol. Demorou 7 meses e 1 dia desde a sua estreia, então, para marcar esse gol, com 10 finalizações e 3 certas e 4 grandes chances. Teve aquela contusão, né? É. Por isso, né, também. Muito tempo fora, assim que chegou. Né? Ficou muito tempo fora. O Yuri também, nessa reta final da temporada passada e início dessa, deu conta também, né? Claro que sim. Quando ele chega, era um problema o centroavante do Corinthians. Ele, Pedro Raul. Verdade, tinha o Pedro Raul ainda. Né? Ninguém funcionava, por isso chamaram o Héctor, mas no final o Pedro Raul ajudou. E ontem ele fez um gol importante, Marra. Pedro Raul não, o Yuri Alberto. Pedro Raul, muito importante. Vozão. O Pedro Raul tá ajudando o Ceará. Eu acho que o Corinthians deu uma demonstração... Bom, primeiro, assim, acho que foi um bom jogo. O time do Bahia é um time muito bom, preparado para os desafios que tem, e tem um desafio já grande, né, na próxima quinta-feira, um jogo de Libertadores contra o Inter. E o Corinthians dá uma demonstração de elenco, né, de força de elenco. Porque jogar contra o Bahia na Fonte Nova, com o time todo reserva, quase todo reserva, né, exceção do Yuri... Eu não sei se os outros... Não sei quem vai conseguir fazer isso não, viu? Mas o quanto que a expulsão também, né, acaba... Certamente. Mas pouca gente vai pegar ponto lá. Né? Para você ter uma ideia, no primeiro tempo, o Bahia teve... A expulsão foi ali, né? O Bahia teve mais posse de bola. Uhum. E no segundo tempo, o Corinthians teve 70% de posse de bola. O Bahia teve mais posse de bola. Uhum. E no segundo tempo, o Corinthians teve 70% de posse de bola. Então, o Bahia normalmente vai ser o time protagonista, dono da bola. Vai tentar jogar, tentando controlar a partir da posse da bola. Ontem ele teve que abrir mão disso. Não conseguia. E aí tem mérito do Corinthians e tem circunstância de jogo que acho que pesa muito, que é a expulsão do Everton. E eu achei legal que o Rogério Ceni foi para a coletiva e falou, com intenção ou não tem o que fazer. Foi o cartão e a gente teve que... Não foi encher o saco de arbitragem, fez a leitura do jogo, né? O Bahia criou para fazer 2-0 com 1 a menos. Ele fez a leitura do jogo mesmo, Jailson. Não, e tá certo, assim, do que ele disse, porque para mim também, claramente, até porque não é o perfil do Everton Ribeiro, para mim foi claramente sem querer. Uhum. Na hora que ele realmente está fazendo ali a passada, ele tenta tirar, mas acabou não conseguindo. Mas sem querer também é falta. E sem querer, como já tinha amarelo, é para ser expulso, sim.
Mas aí, como o Marra falou, condiciona completamente o jogo, você tem um jogador a menos. E principalmente, no caso do Everton Ribeiro, é um cara que retém a bola ali no meio, né? Que às vezes ele consegue segurar, sofre uma falta, consegue clarear as jogadas e aí, automaticamente, você fica com menos posse de bola. Isso daí seria um golaço do Romero. E aí, para mim, tinha que ter o semi-automático aqui no Campeonato Brasileiro já. Porque, tudo bem, o Thales está com os 2 pés no campo de defesa, só que o tronco, né, amarra ali um pouco à frente, mas, cara, é muito no limite. É difícil ver essa imagem. É difícil demais ainda. A gente só tem aquela imagem que foi ali amostrada, né, do meio ali, um pouco distante. Mas é um gol importante pro Héctor Hernandes, porque esse daí o Lúcio poderia ter segurado um pouco, né? Mas, enfim, atacante, né? Já era. Mas um gol importante pro Héctor. E essa chapada do Breno Bidon, nossa... Perto, né? Bonita, né? E é no final do jogo. Acho que foi basicamente o último lance do jogo, foi essa daí do Bidon. Mas, enfim, voltando. Gol importante pro Héctor Hernandes, porque até o momento, como a gente viu, né, não estava conseguindo entregar. Até falei aqui na semana passada que se fosse para ter um cabeceador era mais fácil ter mantido o Pedro Raul. Mas, óbvio, também tem a questão financeira, né? O Pedro Raul acho que era mais caro do que o Héctor Hernandes de manter. Como é que vocês avaliam esse time alternativo do Corinthians? Porque alguns torcedores ontem ficaram bravos, falando que esse time alternativo não está no mesmo nível do principal. Isso acho que é óbvio, né? Óbvio. Mas, por outro lado, o Ramon estava entendendo que esse time é capaz de fazer o Corinthians seguir bem assim na temporada, né? Ele tem elenco para... Também tem a questão financeira, né? O Pedro Raul acho que era mais caro do que o Héctor Hernandes de manter. Como é que vocês avaliam esse time alternativo do Corinthians? Porque alguns torcedores ontem ficaram bravos, falando que esse time alternativo não está no mesmo nível do principal. Isso acho que é óbvio, né? Óbvio. Mas, por outro lado, o Ramon estava entendendo que esse time é capaz de fazer o Corinthians seguir bem assim na temporada, né? Ele tem elenco para seguir bem em todas as competições. O que é que vocês acham? Eu concordo que tem elenco para seguir bem em todas as competições. Eu só não concordo com... Eu entendo, tá? Teve jogo quinta-feira, teve título. Mas eu acho que tem que priorizar o brasileiro, né? Priorizar? Entre a Sula, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Pelo menos fase. Eu vi a escalação. O quê? Eu achei loucura quando eu vi a escalação. Não, mas dá para entender, né? Não, dá para entender, mas... Exatamente esse jogo. Eu achei loucura. Assim, você entrar com o time reserva contra o Bahia... Sim. Lá. Eu acharia loucura se entrasse com um time que jogou na quinta. Então, sim, eu também acho. A circunstância desse jogo por causa do jogo na quinta. Dá pra entender. Isso. Mas eu acho que mais é por conta do jogo da quinta que foi. Isso. E que na quarta... Exatamente. E outra, vamos lembrar que alguns jogaram na quinta, mas tinham jogado na terça, o caso do Carrijo. Data FIFA, né? Data FIFA. Sim, mas o que a gente espera para a quarta contra o Huracan? Aí O Huracan é a melhor defesa da Argentina. Tem que ser força máxima. Não? Então é o time de quinta. Eu acho. Então o que vai acontecer no final de semana? Vai o Esse time. é o ponto. Aí você acaba assim. Você vai ter que corrigir em algum momento para o brasileiro não ficar em segunda. Não dá. Quem que é? Aí tem que botar o time. Não, aí tem que botar o Quem time. que é no fim de semana? Tem que botar o time É titular porque nas contra o duas. Huracan, é isso. O Huracan deve brigar com o Corinthians pela primeira colocação do grupo. Tem que botar o time titular nas duas. Não tem mais essa de O Huracan ficar também revezando. Vasco da Gama. Onde? Em casa. Em casa. Não tem revezamento, não. Corinthians Tá e bom. Huracan em casa. Depois Corinthians e Vasco em casa. E viaja para América de Cali e depois o Palmeiras. Então. Nossa. Então eu acho que é o seguinte, ó. Eu acho que é time titular, quarta. Titular e titular. Isso. Isso. Certo? Sula Titular. fora, calma. Titular contra o Huracan e titular contra o Vasco. Aí na Descansa Sula você... América de Cali. E aí força máxima contra o Palmeiras. Isso. Acho que tem que ser por Tô aí. contigo. Não é? Até porque esse time de ontem, você fala, não tem o mesmo nível, mas o time de ontem tinha o Bidon, Que é titular. O próprio É um Thales. dos. o Thales, Romero. tinha o Romero, tinha um que tava bem, que é o Charles, não tinha? André Ramalho. Mas o Charles- Não. o Charles Aí eu jogou já de prefiro o lateral. Maicon. Aí eu já prefiro o Maicon. Maicon também. Tá bom. Mas o Ramon, ele fala sobre isso na entrevista coletiva, né? Ele fala que ele está satisfeito, assim, não necessariamente essas palavras, mas que ele está satisfeito, que dá para ver que o Corinthians tem um elenco que dá para levar. O Corinthians tem um elenco para uma não acho, temporada não. apertada? Não acho, não. Não? Eu discordo disso dele, porque, pra mim, o Corinthians tem umas lacunas no elenco. Por exemplo, lateral direito não tem, só tem o Mateuzinho. Pra mim, falta o lateral direito reserva. Conseguiu ali com o Aguilera ali pelo lado esquerdo resolver alguma coisa, mas tem que ver a continuidade, porque ele não vinha bem, né, nos outros clubes. Começou bem, então continuar vendo. Mas, pra mim, o Corinthians ainda tem a questão de jogador de velocidade,
O Corinthians não tem jogador de velocidade. E no campeonato Ontem mesmo, Nem no time titular, não né? tem. Ontem mesmo o Thales foi exigido em diversos momentos, coisa que ele não. O Thales tem um drible curto. Aham. Ele tem um drible. Só que velocidade não é a dele. Então ele vai conseguir driblar, mas ele já tem que dar um passe, uma finalização. Então se ele ficar jogando muito aberto ou longe do gol, não vai adiantar nada. Então ele tem que ter aproximação e estar um pouco mais próximo. Então não enxergo dessa forma, não. Teve o Coronado lá, né, no lugar do Garro. O Coronado é um bom retorno. Tem que ver como vai ser, se ele vai continuar a ter vai conseguir ter sequência. E principalmente essa questão do Garro. O Garro, beleza, ele tá com a questão aí no joelho. Já tem tempo, né? Já tem um tempo considerável. E é um jogador muito importante no time do Corinthians. No time titular, tem a trinca ali, né? Então tem que ver. Se o Garro não tiver, por exemplo, não tiver condições de jogar, de ser titular uma sequência, o Corinthians pode ter problema. Porque depende. Acho que esses dois, É a o dependência do Garro e o Memphis, vai ser difícil Exato. você Como colocar é que você em vai todos os substituir? jogos, Tudo, né? né? Não tem como. Mas eu acho que tem aí Não, mas Eu concordo que não dá para colocar, mas eu acho que o jogo do Corinthians passa especialmente pelo meio. E aí é por Carrillo e ausência de Martins. pontas rápidos, né? Sim, porque pensa, em alguns jogos, eu acho que a diferença maior talvez esteja mesmo no ataque. Entre Yuri e Hector, sim. Mas a longo prazo, se você perde Martins e Carrillo, você fica muito a pé. Verdade. Fale isso não. E aí eu não vou nem falar, não estou falando mal do Bidon, não. E ainda eu tem acho o o- Bidon isso. muito bom É jogador. característica, né? E é um belo de um ativo do clube, hein? Pode ser vendido e ajudar bastante daqui a algum tempo e tal. Mas é que os dois, tecnicamente, para mim, muito mais o Carrillo, os dois... O jogo é diferente com eles. O adversário sabe. Difícil ganhar dos caras, é imprevisível, um cara como o Carrillo é imprevisível. Ele gira para os dois lados, ele tem qualidade, ele é forte fisicamente, ele sabe correr com a bola. Eu acho o Martínez mais físico e mais cumpridor de função, mas ajuda demais. Porque aí é um meio de campo com essa força, é o que a gente estava citando do Botafogo. Né? De tamanho, assim, de forte De Gregory e Marlon Freitas? Pode ser. Porque O É Patrick de foi bem características também. é diferentes, desse né? tamanho. E o Mas- Patrick de Paula ontem também, né? Muito bem. Calmo com a bola, não Isso. teve esse momento da... Não, mas no sentido da força física que o Carrillo Também. tem, que o... Do embate, né? De Isso. E tudo. o Patrick também não é fraco, né? Não é. É esse ponto. E o Yuri, nesse sentido, também é um cara que é Sentiu, né? impressionante. Sentiu, mas como ele tá nessa sequência de jogos, ele tem Mas o conseguido Memphis jogar. mesmo, na temporada passada, a gente falava sobre a sequência dele, ele surpreendeu, porque ele fez uma sequência boa Foi. de jogos, Ele né? só sentiu naquele jogo com o São Paulo em Brasília, lembra? Que ele foi ali- mal. ali ele assim, foi mal. Logo no começo. Ali Ali ele ele foi foi mal. mal. Mas Depois os outros, ele... meteu uma sequência. Atenção, tem novidade na ESPN, tá? Acabando o Sport Center aqui, tem...